Hoje o nosso papo é um pouquinho diferente aqui no canal. Eu quero conversar com vocês sobre liderança feminina. Por que eu quero trazer essa conversa para cá? Nós temos uma ideia um pouco ou muito deturpada do que é ser uma líder. Então nós temos a ideia que a líder é a CEO, aquela pessoa que tem o seu negócio, a sua loja ou administra uma grande empresa. E na verdade todas nós somos líderes o tempo todo. Nós estamos na liderança da nossa casa, liderança do nosso trabalho, liderança da nossa própria vida. Pensando nisso, eu quero conversar com vocês sobre rotina ideal para uma líder. Como ser líder da própria vida, inclusive aplicando essas ideias para sua empresa ou para o seu negócio, sem ficar muito sobrecarregada. A ideia é assumir papéis de protagonismo sem que isso nos custe a nossa saúde mental. Então hoje eu vou trazer para vocês 7 práticas da rotina ideal de uma líder. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos falar sobre como exercer bem a nossa liderança. Aqui no canal eu já tenho um vídeo em que eu falo sobre a necessidade de nós reassumirmos o nosso protagonismo feminino pela força do feminismo, pela força do feminino. Tirar essa ideia de que a nossa fragilidade, de que a nossa feminilidade é algo negativo e olhar para essas questões com o viés da habilidade. Ser feminina é uma fortaleza. A maior força que a mulher tem é ser feminina. Nós precisamos aprender a usar isso a nosso favor para que a gente possa liderar de uma maneira mais leve. A primeira prática é cultivar o autoconhecimento e o nosso propósito. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender essa força que existe no meu feminino, essa força que existe nessa liderança feminina. É sair desse discursinho vazio de internet e fazer uma busca realmente profunda sobre quem nós somos e sobre por que nós agimos de determinada maneira. Por que eu quero ter essa atividade, porque eu quero fazer isso, porque eu quero, para onde eu quero me liderar, para onde eu quero liderar a minha equipe. Então, fazer essa introspecção é muito importante. Quando nós sabemos exatamente para onde nós estamos indo e por que nós estamos indo, fica mais fácil cumprir a nossa tarefa de liderança, porque ela tem uma finalidade, precisa ter clareza dessa finalidade. É isso que vai te guiar, inclusive nas tomadas de decisões difíceis. Segundo, precisa aprender a se comunicar. Também tem um vídeo aqui no canal sobre comunicação. Comunicação é fundamental para você ter bons relacionamentos. A nossa vida, a vida humana é feita de relacionamentos. Você se relaciona com as pessoas da sua casa, com seu marido, com seu filho, com o professor da escola do seu filho, com seu cliente, quando você vai ser cliente. Então, o tempo todo nós estamos nos relacionando com as pessoas. A base do relacionamento é a comunicação. A comunicação precisa ser clara e a comunicação precisa ser empática. Se você quer liderar bem, você precisa dizer com clareza aquilo que você quer, mas você precisa aprender a melhor forma de chegar às pessoas. Importante, quando nós estamos falando de empatia, de clareza e de melhor comunicação, precisamos lembrar que o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Então faz parte da boa líder, né, do bom líder, ter um repertório maior para que ele possa agir de maneiras diferentes com pessoas diferentes, embora o conteúdo seja o mesmo. Terceiro, gerencie a sua energia, não só o seu tempo. É importante ter uma rotina ajustada, uma rotina que funcione, você saber bem o que você vai fazer nas suas 24 horas, mas é muito importante aprender a gerenciar a energia. Tempo e energia são duas coisas limitadas, então aprender a gerenciar bem esses dois fatores é fundamental para que você exerça bem a liderança. Nós não somos boas líderes se nós estamos cansadas, se nós estamos esgotadas. Nós tomamos decisões muito piores quando o nosso cérebro está cansado. Então você precisa ter momentos de autocuidado, momentos de lazer, momentos para você dar uma desligada. Não precisa ser nada absurdo. Podem ser alguns minutinhos de reflexão no início do dia ou no final do dia. Eu gosto muito da ideia da gente tomar um banho no final do dia, sei lá, 1, 2 vezes por semana, acender umas velinhas
Não precisa ter uma banheira para isso, tá? Você coloca ali na bancadinha mesmo da pia do banheiro, acende umas velhinhas, apaga a luz. Às vezes coloca uma musiquinha assim gostosa com um fundinho para você dar uma relaxada. Isso já é um autocuidado. E também é importante ter foco. Pare de gastar energia à toa. 2 pontos aqui. Tanto a energia da atividade, então escolher bem quais atividades você vai realizar no seu dia, como a energia para estar focada dentro da atividade que você está realizando. Nada de ocupar a sua cabeça com outras coisas. Aquela ideia de estou tomando banho e ouvindo uma aula, estou trabalhando e ouvindo um podcast, estou indo para o trabalho e ouvindo... Pare com isso. Tire os barulhos da sua vida. Se você está assistindo uma aula, você está assistindo uma aula. Se sente, pegue um caderno, anote. Isso que é assistir uma aula. Não é colocar uma aula enquanto você cozinha. Faça uma tarefa por vez. Foco. Isso vai te poupar energia. Quarto, delegue com inteligência e confiança. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre delegação. No Manual da Mulher Prática, meu curso de organização, tem uma aula só sobre isso. Porque delegar é muito importante para nós gerenciarmos bem o nosso tempo e a nossa energia. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do meu curso, como nós delegamos, qual que é a base da delegação. Nós delegamos as coisas secundárias e fazemos as coisas mais importantes. Qual que é o grande ponto de dificuldade? A maioria das pessoas faz diferente. Delega o principal e faz o secundário. Isso ocupa muito o seu tempo e gasta muito sua energia. As tarefas corriqueiras, elas podem e devem ser delegadas. É só pensar na sua casa. A maior parte das nossas tarefas domésticas, se você tem condição, delegue. Aí a gente pode pensar aqui nas tarefas de casa, inclusive delegar para eletrodomésticos. Então, comprar itens que te ajudem nessa rotina diária. Tudo que você puder tirar do seu dia para outras pessoas fazerem ou para esses processos serem mais práticos, facilita a sua boa liderança. Não existe boa líder que não sabe delegar, tá? Quinto, cultive a resiliência. Você precisa aprender a sofrer. Você precisa aprender a não quebrar. Precisa entender que existem momentos na nossa vida que as coisas não funcionam. Se desesperar, se descabelar, jogar tudo pro alto, não é o caminho. Então aqui você precisa olhar para essas questões de uma outra maneira. Aconteceu alguma coisa que saiu da sua rotina, algo que você não gosta, ou seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, olhe para aquilo de outra forma. Comece a aprender com as coisas que dão errado. E importante, quando nós estamos falando de liderança, eu quero que vocês pensem tanto na liderança no trabalho como na liderança em casa. Se nós estamos nos desesperando o tempo todo, os nossos filhos também vão se desesperar. Então é importante se manter presa à realidade, entendendo o seu papel para que essas coisas não aconteçam. Sexto, fomente a inovação e a adaptabilidade. No seu negócio, você precisa o tempo todo, no seu trabalho, o tempo todo estar inovando. Mesmo que você não seja a chefe, você precisa o tempo todo estar reciclando, aprendendo coisas novas, estudando. É muito importante. Precisa também aprender a se adaptar às novidades. O nosso mundo, ele é muito dinâmico. A internet, ela tornou tudo mutável muito mais rápido. Então, a gente precisa se adaptar o mais rapidamente possível às coisas. Também na nossa vida pessoal. Quando acontece alguma coisa, então, por exemplo, você tem uma rotina toda rígida, o seu filho fica doente, você precisa aprender a se adaptar sem se descabelar. Então, o tempo todo a gente tem que olhar para essa questão da inovação e da adaptabilidade. E se você é uma líder, você precisa ensinar isso para os seus subordinados, seja no trabalho, seja em casa. E aí, de novo, a gente começa a nossa liderança pelo exemplo. Então, se você é uma líder que tem dificuldade de se adequar às inovações, os seus subordinados, ou na sua casa, os seus filhos, eles também terão essa dificuldade. Por fim, lidere pelo exemplo. Não existe liderança pela palavra. Nada é mais forte que a força do exemplo. Pense no seu filho. Se você é mãe, você vai entender isso perfeitamente. Você pode falar 1000 vezes, mas se você repete um comportamento, o seu filho tem mais facilidade de adesão. É a mesma coisa na liderança. Não adianta querer cobrar determinadas coisas, determinados comportamentos do seu colaborador se você não faz. A mesma coisa para o seu filho. Não adianta você querer cobrar dele algo que você nem mesma consegue implementar
na sua vida. E uma coisa muito importante, que é um poder que nós negligenciamos muito, é de sermos autênticas, de sermos quem nós somos. Nós precisamos entender o jogo social e nos adaptarmos a esse jogo, porque não há sucesso se você não tem essa inteligência, mas nós precisamos entender que há uma força dentro de quem nós somos. Nós somos mais fortes porque nós somos únicas. Então, muitas valências, muitos jeitos de falar, muitos jeitos de se portar são a sua força. É aquilo que você vai usar, inclusive, para inspirar as pessoas. A sua história é única e ela pode servir de exemplo e de inspiração para as pessoas que você pretende liderar. Não perca isso. Tome muito cuidado com esses clichês de internet, com essa forma única de vender determinada coisa. A maior força do ser humano é a sua personalidade, é quem ele é. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a ser uma líder, a exercer o protagonismo da sua vida e, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.